Olá a todos, nós hoje damos continuidade ao capítulo 26 do livro Nosso Lar, do nosso estudo. O capítulo se chama Novas Perspectivas. É um capítulo bastante rico, em que André Luiz ele tem um encontro ali com o ministro Genésio. Lembram que o André Luiz ele teve a permissão para visitar o Ministério da Regeneração, que é um ministério ali onde eles abrigavam e tratavam de doentes em condições bastante difíceis, E foi aconselhado ao André Luiz pela dona Laura que ele não se circunscrevesse ali o seu trabalho só na observação, mas que de fato ele se oferecesse para o trabalho ali, colocando as mãos no trabalho, se envolvendo de fato com as atividades ali do Ministério da Regeneração. E o André Luiz diz, que ele compreendia mais do que nunca a necessidade dele de regenerar ali os próprios valores, que ele havia perdido muito tempo na vaidade inútil, que ele havia feito ali gastos enormes de energia numa ridícula adoração de si mesmo, ou seja, um apego ali à sua própria imagem, um trabalho ali que muitas vezes estava caracterizado pelo orgulho, pela satisfação pessoal e não com o espírito de serviço de fato. E aí ele diz em relação ao Genésio: satisfeito, notava no fundo do meu coração a sinceridade viva. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas também não desejasse servir. Olha que interessante essa frase. Eu queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Quantas vezes a gente quer serviço, a gente quer trabalho, mas nós não queremos servir. Porque trabalho nós queremos, mas desde que aquele trabalho nos traga uma projeção, o reconhecimento, a valorização. E aquele que está focado no servir, ele não espera isso. Ele não se atém a isso, ele não tem o objetivo ali de ser reconhecido. Porque servir, como a própria palavra diz, servir, fazer ali o bem ao outro. É claro que esses espíritos que têm essa condição de servir ali pelo coração, eles encontram um prazer, uma satisfação gigantesca nisso. Mas ele fala que antes ele queria serviço, ele queria trabalho, mas não queria servir. E a gente percebe mesmo nos trabalhos sociais, assistenciais, quantas pessoas começam um trabalho e abandonam. É grande o número de pessoas em que isso acontece. Começam com todo o entusiasmo ali, bastante motivadas, mas na primeira dificuldade, na primeira atividade do convívio, na primeira decepção, já abandonam porque não tem ali de fato um propósito do aprendizado, da doação ali do seu tempo. Ou seja, às vezes a gente está mais à busca de uma satisfação pessoal do que propriamente ali no interesse genuíno de fazer alguma coisa por alguém. Por isso é que ele fala que ele queria serviço, mas talvez ele não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergavam as bênçãos santificantes da oportunidade. Vejam, não percebia as bênçãos santificantes da oportunidade. E quantas oportunidades a vida nos oferece, de alguém que bate a nossa porta, de alguém que encontramos na rua, de um parente necessitado, de um doente ali carente de uma visita, ou mesmo de uma ligação, enfim. A vida ela é farta em oportunidades para que a gente enxergue o outro, para que a gente perceba o nosso entorno, e quantas vezes nós estamos de tal maneira mergulhados nas nossas próprias preocupações, ou no máximo ali dos nossos familiares, que não enxergamos as oportunidades que a vida nos dá, os convites que chegam ali à nossa porta para que a gente possa fazer algo, para que a gente possa trabalhar um pouco. No fundo, André Luiz diz, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, um médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus,
na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Então veja que ele diz que agora ele compreendia a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. E cada um de nós, sem exceção, nós temos ali uma tarefa, né? Nós temos ali um compromisso com a vida, um compromisso com o nosso próprio crescimento. Não ocupamos um lugar no mundo ali ao acaso, né? Há um propósito da nossa existência, né? E às vezes a gente espera, como foi dito na semana passada, uma inspiração arrebatadora, uma vontade sobrenatural, mas a vida ali ela é feita de pequenas atitudes, de pequenos gestos, né? Gestos às vezes que pequenos, mas que são muito importantes, né? Pequenos passos, pequenas atitudes. A gente tem sempre aquela metáfora da vela, né? Que quando existe ali um lugar extremamente escuro, né? Qual é o valor de uma simples vela? É um valor gigantesco, né? Porque aquela simples vela ilumina, traz calma ali a quem não gosta da escuridão. Enfim, é uma analogia aí aos pequenos gestos que a vida nos convida, né? Então ele fala que agora ele compreendia a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. O velhinho, que é Genésio, né, olhou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Né? Ou seja, até o Genésio estava surpreso ali, porque sabia ali de como André Luiz era no passado, como médico, e surpreendia ver essa mudança genuína, essa sinceridade ali nas palavras de André Luiz, quando ele pedia ali o trabalho, né? Sim, murmurou o André Luiz acanhado. Silencioso como quem encontrara resoluções imprevistas, Genésio acrescentou: louvo seus propósitos, peça igualmente ao Senhor que o conserve nessa posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me o espírito para novas esperanças, ele acentuou: quando o discípulo está preparado, o Pai envia um instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Vejam que essa ficou uma das frases mais emblemáticas ali desse livro e do próprio Espiritismo. A gente ouve muito essa expressão, né? Quando o serviço está pronto, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. O que é esse estar pronto? Não é ser perfeito, não é ter ali se preparado e estar totalmente apto. Não, pronto é boa vontade, bom ânimo, disposição em servir. Isso é o estar pronto, porque a gente aprende a trabalhar como? Trabalhando, né? Mas há de se ter então essa disposição, essa entrega, esse envolvimento naquilo que está sendo feito, né? Então, quando nós de fato temos essa vontade, e essa vontade ela é cultivada, né? É importante frisar isso, ninguém nasce com essa vontade, ela é cultivada, ela é acalentada ali ao longo do tempo. Então, quando a gente tem essa vontade que vai sendo trabalhada, o serviço aparece, as oportunidades elas batem a nossa porta, né? E o Genésio ainda diz: o meu amigo tem recebido enormes recursos da providência, ele dizendo ali para André Luiz, está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Então, vejam, assumir a responsabilidade, aceitar o dever, né? Não como um peso, não com uma obrigação esmagadora, mas com a alegria ali do trabalhador que busca o trabalho, que busca o serviço e que agradece a Deus essas oportunidades do crescimento. Nos círculos carnais, o Genésio continua dizendo: costumamos felicitar um homem quando ele atinge a prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, né? Valoriza-se o esforço próprio,
a humildade sincera. Outro ponto bastante importante, porque nós aqui vangloriamos, aplaudimos quem? Aqueles que têm destaque, né, financeiro, uma posição social, aqueles que supostamente têm muito sucesso. Mas o que é sucesso? Uma pergunta aparentemente simples, mas profunda. Será que sucesso é aquele que atingiu ali uma posição de destaque? Sucesso é aquele que tem uma condição financeira muito favorável? Ou será que sucesso é aquele que tem paz? Aquele que aproveita os momentos que tem junto a seus familiares, que tem seus momentos ali de alegria? O que é sucesso? De que vale ali termos tudo que a vida nos oferece, essa cobrança que o mundo tem de sermos a todo tempo produtivos, de termos uma projeção, de termos um sucesso profissional, se às vezes atrás de tudo isso esconde ali um vazio, uma solidão, porque procuramos, perseguimos coisas que são importantes, claro que são, mas não são tudo. Aquela imagem que já trouxemos, que às vezes você se apresenta um cavalo 2 pratos, um prato ali com milho e um prato com pedras preciosas. O que o cavalo prefere? Naturalmente o milho, que é uma analogia daquilo que é essencial, daquilo que nos alimenta, e não aquilo que reluz ali aos nossos olhos, aquilo que brilha, aquilo que atiça ali o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então é sempre bom frisar que o problema não está no dinheiro, não está na matéria, mas é o quanto nós nos dedicamos a isso, quanta energia nós mobilizamos para termos ali tanto. E será que precisamos de tanto? Então não é o que nós temos, mas é como nós lidamos com o que temos. Como foi dito na semana passada, para que não sejamos escravos ali do sucesso, escravos ali do poder, escravos de uma situação financeira. Identificando minha ansiedade, Genésio concluiu: é possível obter ocupações justas, por enquanto, porém, é preferível que visite, que observe, que examine. Então, o Genésio orienta para que, num primeiro momento, ele fique ali na observação, examinando o trabalho. E logo ligando-se ao gabinete próprio, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. Essas câmaras de retificação são locais ali onde há muitos espíritos necessitados, uma condição tão difícil que até a própria luz os incomoda. Espíritos ainda num processo de recuperação que se sentem mais confortáveis ali na penumbra. A gente vai entender isso mais detalhadamente aí na próxima semana. Não se passaram muitos minutos e chegou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, exclamou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio que será de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondeu, afirmando gentil: às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro Genésio, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele bem-humorado e desejando acompanhar-me. Se deseja acompanhar-me, o Tobias fala para André Luiz. Perfeitamente, responde André Luiz. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente, decididamente. Atravessamos largos quarteirões onde numerosos edifícios me pareciam colmeias de serviço intenso. Percebendo minha silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos, artefatos em geral, dá trabalho a mais de 100.000 criaturas, que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Então vejam, que no nosso lar há grandes fábricas,
fábricas de preparação de sucos, de tecidos, de artefatos, né? Que dão emprego, né? Que dão trabalho ali a mais de 100 mil criaturas. Então imagina a população de nosso lar, né? Porque só nessas fábricas aqui são mais de 100 mil pessoas ali trabalhando, né? Então veja uma logística, um nível de organização, porque é tudo dividido em departamentos, em ministérios, e as fábricas ali que tem toda a logística para que abastecer a população com alimentos, né, com as roupas necessárias. Daí a momentos penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria que comunicava aos pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave e sério. E notando minha estranheza, explicou-me solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então vejam que essas câmaras de retificação, onde ali vários doentes sendo abrigados, ela está meio que no subterrâneo ali, né? Mais nas regiões um pouco mais baixas, porque como foi dito aqui, eles são doentes que ainda têm dificuldade em ter contato ali com a luz, né? A luz solar, né? No próximo capítulo, nós vamos continuar dando detalhes de como são essas câmeras de retificação que ficam no Ministério da Regeneração. Bom? Então que Deus nos ampare e continuamos na próxima semana, iniciando o capítulo 27, o trabalho, enfim, que é o título do capítulo.